A graça e a paz, meus irmãos. Graça e a paz. Oh, que bom. Os irmãos estão sentindo a falta do pastor Nilson. O pastor viajou, né? Teve que se retirar um pouquinho. Com a irmã, Dionai, está viajando. Orar para que ele faça uma boa viagem, que ele retorne em paz, né? E estamos aqui nesta noite para glorificar o nome dele. É o Dia Internacional da Família. Que bom, né? Interessante que quando você mandou para o informativo da igreja, eu já tinha preparado já uma mensagem falando sobre família, na verdade. E aí veio realmente encaixar com o que a gente quer falar nessa noite. E eu fiquei tão motivado aqui quando a irmã Dina diz, não, você canta o que você sabe cantar. Eu achei empolgado. Vanusa chega e diz assim, cantar sozinho dá o quê? Um frio na barriga. Aí Rodrigo diz assim para mim, rapaz, cantar e tocar é difícil. Eu fico imaginando, se der na parte, quando eu terminar, eu vou tentar cantar um louvor. Mas muito bem, meu coração está alegre porque Deus está aqui nesse lugar. Irmãos, crê que Deus está aqui? Você já sentiu a presença dele aqui? Eu sinto a presença dele quando cantam, quando os irmãos cantam. Quando a gente olha para os irmãos, a gente vê a presença de Cristo nesse lugar, né? Do Espírito Santo no meio dessa igreja, porque essa igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você veio hoje aqui nesta noite, é porque você veio para adorar ao Senhor. Você veio para louvar a Ele. Você não veio para olhar as paredes, né? Mas você veio para dizer assim, para ter um encontro com Cristo, para poder glorificar a Ele e exaltar o nome dEle. E o tema que eu quero trazer nesta noite está no texto. Gostaria que a minha amada Yasmin, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, encontra no livro de Gênesis, no capítulo 17, eu vou ler alguns textos de uma pessoa que me chamou muita atenção a vida desse homem. 17 diz assim, os irmãos acompanham a leitura, por favor, nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu ao Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Pula para o verso 18, por favor, 17 e 18. Aliás, 18 e 19. Isso. E disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Abra, mais uma vez, eu quero que você abra no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 16 a 21. É um complemento, Paulo escrevendo
aos Romanos, falando sobre Abraão, sobre essa descendência de Abraão. Ele diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança que eu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pai, estamos aqui mais uma vez na tua presença. Estamos aqui lendo a tua palavra e nessa hora, Pai, nós queremos te pedir a tua graça e a tua ajuda nesta noite. Nós queremos te pedir, ó Deus, que tu abra a janela dos céus, derrama as bênçãos sobre nós, que o Senhor aqueça nessa noite o meu coração com o fogo do teu Espírito Santo, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu seja usado por ti nesta noite, para que os corações aqui recebam a tua palavra, que a gente possa sair daqui transformado pelo poder dela, porque ela tem poder para transformar vidas e que possamos tirar lições profundas para as nossas vidas no cotidiano. Abençoa cada vida aqui nesta noite. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Aqueles que entraram aqui muitas vezes desanimados. Que o Senhor possa trazer motivação, esperança no coração. Que o Senhor possa cumprir cada promessa que foi feita a cada um de nós aqui. Que seja cumprida em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos em teu nome, Jesus, que nos abençoe e fique conosco. Amém. Amém. Eu fiquei pensando aqui para arrumar um tema, né? E eu pensei sobre paciência. Paciência porque Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre aquilo que ele prometeu para mim e para você. Talvez uma das maiores dificuldades que você tem, talvez que eu tenho também, é falta de paciência. Interessante que nós estamos vivendo dias em que a paciência está na flor da pele. Estamos vivendo uma geração do século XXI que é uma geração do imediatismo, de tudo pronto. E às vezes falta paciência na gente em determinadas coisas. E quando eu preparei esse texto aqui, irmãos, eu passei por um momento eu até comentei com alguns irmãos, que eu passei por um momento de falta de paciência mesmo. Imagina quando você vai na fila de um banco, você pega aquela senha, você espera, e você tem outro horário para cumprir, e você fica ali preocupado por causa da espera, e a espera ela vai produzindo na gente um comportamento que muitas vezes vai faltar paciência em nós. Às vezes essa falta de paciência está voltado muitas vezes para a espera de um médico. Que você está ali aguardando no consultório, você espera 1 hora, espera 2 horas, aí o dentista diz assim: olha, eu tive que fazer um procedimento aqui urgentemente e você vai ter que esperar um pouquinho. E vai faltando paciência na gente. Vai faltando paciência. E graças a Deus que não é só comigo não, irmãos. Eu acredito que muitos de vocês também vivem esse momento dessa falta de paciência quando as coisas não acontecem, quando a gente não vê resposta, quando a gente não vê algo acontecer na nossa vida que a gente está esperando e não acontece. É o semáforo que fecha e a gente está apressado.
Tem um horário a cumprir para chegar em determinado horário e falta paciência. Um dia eu peguei uma carona com uma pessoa, essa pessoa gritava tanto, xingava o outro. Digo, misericórdia, que tanta falta de paciência. Eu não vou agir desse jeito, e nem ajo desse jeito. Mas muda o nosso comportamento, muda a nossa maneira de ser. E isso gera estresse na gente. Dá mais um grave aqui no microfone, por favor. Isso gera um tipo de estresse na gente. A gente vai perdendo o controle. E essa falta de paciência, e a Bíblia diz que a paciência é um fruto do Espírito. Quando você vai lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, Paulo falando sobre a paciência, que às vezes nós precisamos de paciência na nossa vida. E em Provérbios, capítulo 12, 13, versículo 12, ele diz assim, olha, que a paciência ou a esperança que se adia adoece o coração. Vai adoecer o coração da gente por falta de paciência. A pressão sobe. A gente perde o controle. A gente perde o equilíbrio. Isso eu estou falando no mundo secular. Eu estou falando no mundo do nosso dia a dia que nós estamos vivendo. Mas eu estou aqui querendo falar de uma promessa de Deus, que Deus prometeu para a sua casa, que ainda não chegou. Que vai chegar em nome de Jesus. Em Gálatas, capítulo... Aliás, Salmo 27, eles esperem no Senhor, seja forte, coragem, espere nele. E nós estamos vivendo uma geração de paciência curta, de estresse total quase. Estamos vivendo no século XXI a época do imediatismo. E um dos desafios mais difíceis da vida é saber quando agir e quando esperar. A gente não sabe. No mundo globalizado, altamente desenvolvido tecnologicamente, onde os meios de comunicação são grandemente desenvolvidos e ágeis, e os homens perdem um pouco a noção exata do significado da espera. Porque, na verdade, ninguém gosta de esperar. E tudo isso mexe com o nosso comportamento e gera falta de paciência. Vocês estão me entendendo? Estão compreendendo o que eu estou querendo falar para os irmãos? Talvez você chegou aqui nessa noite e você está dizendo assim, Deus, me dê paciência para agir com meu marido, me dê paciência para agir com os meus filhos, me dê paciência para agir com minha esposa. Como é que eu vou agir em uma determinada situação que eu estou vivenciando? E esse texto que nós lemos fala que Abraão recebeu uma palavra de Deus, de que terá um filho. Interessante que Abraão tinha quantos anos, irmão? 100 anos. A gente lê o texto. 100 anos. A sua esposa Sara tinha 90 anos. Imagine. E ela era estéril. Olha que coisa. Qual é a condição de alguém com essa idade, numa situação de esterilidade, gerar um filho? Gerar um filho. Como é que uma mulher numa idade dessa vai? Eu acho que a regra já passou, a menopausa já foi embora, tudo já desapareceu de uma mulher nessa idade. E olhando naturalmente, nós diríamos que não há a mínima condição para que isso aconteça. Mas o texto nos diz que Abraão creu na palavra de Deus que havia liberado para ele, e as circunstâncias desfavoráveis, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. É importante observarmos que para o cumprimento de algo no mundo natural, antes foi estabelecido o mundo espiritual. Abraão zelou pela palavra que foi liberada pela boca de Deus, crendo que ela seria cumprida. E que Deus cumpriria a sua palavra. E hoje eu quero trazer com você, numa perspectiva bíblica, porque tem muita gente se desesperando mesmo antes de esperar. Mesmo antes de esperar. Eu tenho um exemplo de um rapaz que ele tinha um garimpo. E ele começou a cavar aquele garimpo, em busca de esmeralda, uma região rica
E ele então ele investiu todo o seu dinheiro ali, investiu, gastou, e cavou, chegou a cavar 30 metros de profundidade e não achou realmente a pedra preciosa ou lençol, né, que a gente chama ali de esmeraldas. E mais um dia lhe faltou a paciência. Um dia lhe faltou dinheiro para continuar investindo. Ele disse, eu não tenho mais como ficar com esse garimpo, eu vou vender esse garimpo. Ele perdeu a paciência e vendeu o garimpo abaixo do que ele tinha investido, perdeu dinheiro e vendeu o garimpo para uma pessoa que não era garimpeiro, mas era comerciante. E ele disse, olha, perdi a paciência com esse garimpo, eu vi que não vai dar mais nada. Só que aquele homem que não era garimpeiro, era comerciante, ele cavou, quando ele cavou, com 3 metros de fundura, ele encontrou diamante, encontrou esmeralda. Esse homem ficou milionário, ficou rico, começou a vender para vários, para a Índia, vinha pessoas da Índia, ele vendendo, esse homem ficou milionário. A falta de paciência, ele perdeu uma grande oportunidade de ganhar dinheiro e ficar milionário. Porque ele não teve paciência de cavar mais 3 metros. Não teve paciência. E ele se desesperou, perdeu a esperança naquele garimpo, ele perdeu toda a esperança naquele garimpo. É aquele jovem lá do tanque de Betesda, no capítulo 5 de João, quando diz que ele ficou 38 anos ali, esperando que alguém levasse ele para, quando a água fosse movida, levasse ele para o tanque para ele ser curado, aquele paralítico. Aí Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ele nem disse que sim, nem que não. É como se ele tivesse perdido todas as esperanças. Todo o projeto da vida dele foi de algo abaixo. Talvez você esteja vivendo essa mesma situação. Perdeu todo o projeto, não há mais esperança para você. Você não acredita mais em nada, não tem mais promessa para você se erguer num determinado comércio que você botou e não deu certo, faliu. Mas eu quero dizer para você que há esperança, que Deus pode restaurar tudo isso na sua vida. Basta você crer na promessa dele. E a gente tem que aprender, irmãos, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, a glorificar a Deus. Eu estava lendo o livro de Moody. Moody diz assim, que ele, mesmo no fim da sua vida, ele não perdeu a graça e nem perdeu a esperança de glorificar a Deus e exaltar a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Tem uma frase que ele diz assim, afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na tua glória. Essa frase é maravilhosa. É diferente de Voltaire. Voltaire disse assim, olha, ele disse já um cético, um ateu, ele disse que o cristianismo seria banido da Europa. Mas era um homem sem esperança, era um homem sem entendimento nas promessas de Deus, que perdeu qualquer expectativa de espera por Deus. Se desesperou mesmo no momento do fim da sua vida. Mas Deus quer algo para nós. A promessa de Deus não depende da sua condição física, financeira ou social. Deus chama a existência as coisas que não existem. A gente viu no texto. E o milagre vem de Deus, não dos homens ou de circunstâncias qualquer. E o texto que nós acabamos de ler fala de um homem chamado Abraão, que não se desesperou, mas acreditou nas promessas de Deus. E nessa noite nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida, daquele que espera contra a esperança. Daquele que espera contra a esperança. Note vocês que ele foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Aí ele tinha 75 anos. Até os 86 anos a promessa não tinha sido cumprida. Arranja um bebê de proveito. A mulher dele não consegue ter filho. Mas a mulher chama Agar. Diga, Agar, compatua com Abraão para ter um filho. E eles tiveram um filho chamado Ismael. Vocês conhecem a história? Conhecem a história? Aí Deus diz assim, eu vou mudar o teu nome de Abrão, o grande pai, vou acrescentar um A no seu nome, Abraão, e você vai ser pai de uma grande nação. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Deus dá uma promessa a Deus para um homem que tem 100 anos de idade, que ia ser pai.
ia ser pai. E eu quero mostrar alguns pontos aqui interessantes que eu arranquei desse texto aqui, que eu quero compartilhar com os amados. Em primeiro lugar, só pode ter uma esperança quem não desespera, aquele que crê no Deus dos impossíveis. Esse é Abraão, ele começa a peregrinar e ouvir a palavra de Deus quando ele tinha 75 anos de idade. Bom, com 75 anos de idade você já começa a pensar em dar uma retirada, concorda comigo? Eu estou com 65, já estou pensando até em me aposentar e me afastar de algumas coisas. Fazer uma casinha lá na praia. Mas imagina você com 75 anos, com 90 anos, você quer fazer mais o quê? Você quer se aposentar, quer brincar com os netos, botar um arrego, dormir na beira da praia, comprar um sítio. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E quando eu olho aqui para a vida de Abraão, é como dizer assim, eu vou me dedicar em outra coisa, que me exige menos. Eu vou para a igreja, na hora que me chamar para dar um estudo, eu estou lá, mas não quero me envolver em muita coisa da igreja, não, porque eu já estou numa certa idade. E a gente não planeja mais a vida, talvez algo que nos dê um certo descanso. Viajar por aí, fazer uma viagem, passear. Com 75 anos, a gente pensa até em pendurar chuteira. É no ditado do futebol. Vamos pendurar chuteira que não dá mais para jogar bola. E aí começa a aparecer os problemas na perna, começa a abrir a panturrilha, começa a abrir a coxa, porque não dá mais para jogar bola. Tem que pendurar chuteira nessa idade. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Deus estava começando um novo projeto na vida de Abraão. Um inédito, extraordinário projeto na vida desse homem. Então, o que a gente aprende é que não há idade, não há tempo, não há hora para Deus chamar você, para Deus começar um novo projeto na sua vida. De repente, você é um Cálebre com 85 anos, será que conquistar horizontes? Alcançar sonhos para ser cumpridos. Tem desafio a ser realizados. Pense comigo que escreveu o profeta Joel ao dizer que a ser derramado o Espírito Santo, os velhos sonharão, terão sonhos. Quando ele está falando aqui, é a gente ter ainda projetos de Deus na nossa vida. A gente fica com os cabelos brancos e a gente começa a vangloriar das vitórias do passado. Começa a contar o passado, mas quando você está cheio do Espírito Santo, mesmo na velhice você planeja, você sonha, você espera coisas grandes para o futuro. É isso que o texto diz. A gente olha para a vida do presidente da República dos Estados Unidos. Quantos anos ele tem? 80 anos de idade. Se tornou presidente de uma grande potência, a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Um homem com 80 anos de idade. Tem projetos ainda. E Deus é maravilhoso para realizar aquilo que você quer fazer. Não pense em aposentadoria, porque no reino de Deus não existe aposentadoria. Você pode se aposentar da sua profissão, você pode se aposentar de outras coisas do seu trabalho, mas no reino de Deus não há aposentadoria. Então, Deus tem projeto para a sua vida. Abraão começou com 75 anos. E tem um projeto para a sua família. Talvez você diz, irmão, mas eu estou com a casa cheia de netos, tenho cuidado dos meus netos, não tenho mais tempo para a igreja, não tenho mais tempo para servir a Deus, todos os meus sonhos já foram por terra, tudo já foram realizados, não tenho mais nem esperança. Sua esperança não acabou porque Deus tem projeto para a sua vida e Deus vai cumprir aquele que prometeu para a sua casa. Talvez seja o seu filho que ainda não aceitou a Cristo, não teve um compromisso com Cristo. Talvez seja o seu esposo. Você até, pela idade, diz, não vou mais orar não, que eu já oro há 20 anos, já oro há 30 anos, não tem mais jeito, Deus não vai fazer mais nada, acabou.
Em segundo lugar, Abraão é constituído pai de muitas nações sem ter uma descendência. Olha que coisa interessante que me impressionou muito. Deus mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, e diz que te será bendita todas as famílias da terra. Você será pai de grandes nações, e ele chamará Abraão de grande pai. Mas alguém pergunta, você é um grande pai? Quantos filhos você tem? Ah, não tenho nenhum ainda. Mas como é que você é grande pai? Como é que você é grande pai? Aí eu fui até no cartório, meu nome era Abrão, era o grande pai, mas aí eu mandei lá no cartório acrescentar mais um A, e ficou Abraão, pai de grandes nações. E você tem filho? Ainda não. E tua mulher? Tem 90 anos e é estéril. Olha, que coisa interessante, irmão. Que coisa interessante. Mas Deus prometeu o quê para Abraão? Uma descendência para Abraão. Ele prometeu para Abraão uma descendência. Abraão significa pai de grandes nações. Eu acredito que Abraão já estava andando de bengala. E aí você mudou o nome? Mudei o nome. Meu nome agora será um pai de grandes nações. Minha mulher tem 90 anos. Mas interessante que Abraão, ele creu na promessa de Deus. Ele creu contra a esperança. E às vezes serve até de chicota. Rapaz, tu, nessa idade que tu tá, tu ainda quer ser pai ainda? Bullying. Acho que fosse nos dias de hoje, Abraão ia sofrer bullying. Com certeza ele ia sofrer. Como é que pode tu andando de bengala e diz que ainda vai ser pai? Com quase 99 anos de idade, tu quer ser pai? Tem umas coisas que parecem loucura quando a gente crê. Não parece loucura? Parecem umas loucuras. E o que você espera num Deus que não pode falhar? E que nenhuma das promessas de Deus cai por terra. E que a promessa de Deus é a realidade, são as mesmas coisas. Deus não é homem para mentir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir as suas promessas. Ele vela pela sua palavra para cumprir. E Deus tem um projeto também na sua vida e na vida da sua família. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai realizar. Está demorando, mas Ele vai realizar a promessa de salvar a sua casa, de prometer um casamento para você, de prometer um filho para você, mesmo quando você não tem esterilidade, mas Deus é Deus de poder, Deus é Deus de glória, e vai prometer Ele vai cumprir o que Ele prometeu para a sua casa, para a sua família. E em terceiro lugar, Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. E diz a Bíblia que o corpo dele já é o quê? Amortecido. E Sara já tinha passado do tempo de ser mãe. Além do que era estéril. O bom senso ia dizer, isso é impossível. A razão dizia assim, não pode ser. Mas a fé diz tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu quero te perguntar para você, quanto tempo você espera para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Você teria paciência para esperar 25 anos? Paciência para ver as coisas indo na contramão da lógica, do bom senso, da racionalidade e ainda assim aguardar o cumprimento da promessa de Deus? Tem fé para isso? Tem fé para isso? Tem casamentos aí que estão esperando. Quando eu comecei a namorar com o Balbino, eu passei muitos anos para casar. Talvez dizer assim, rapaz, você não vai casar não. Tem casamentos assim. Tem jovens que não sabem esperar. Perdem a paciência, entram no desespero, fazem coisas que abominam aos olhos de Deus. Não esperam em Deus. Não esperam Deus encontrar um varô, uma varoa para ele. Começa a praticar coisas que vai envergonhar o evangelho, que vai envergonhar o nome de Deus, não tem capacidade de esperar e se desesperam, entram no desespero total e perdem o brilho da esperança de crer no Deus de promessa, de que crer num Deus que cumpre a sua palavra. A gente não abre mão das promessas de Deus.
Meu filho nasceu lá em Leporino, o Elber. Foi um desespero lá em casa quando ele nasceu. A gente não sabia o que fazer. Porque na medicina naquele tempo era um pouco atrasado, naquela época. E a gente não sabia o que fazer. Mas a gente procurou outra forma. Procurar ajuda em Deus. Mas Deus prometeu que ia nos dar um filho. Que ia dar filho para nós. Mas eu esperei nele. Eu não me desesperei. Eu não murmurei, eu não reclamei. Eu não pensei em dar um remédio para abortar. Nada disso. Deus deu capacidade para a gente vencer. Deus deu capacidade para a gente, orientou a gente como que a gente ia cuidar do nosso filho. Ele não se alimentava. Era aberto o céu da boca, até o palato era aberto. Mas Deus nos deu condição. E nós esperamos nele, porque a promessa foi dele. Ele que prometeu para a gente dar 3 filhos. E nós aguardamos essa promessa. E nós não desesperamos. Nós não abandonamos o nosso filho, porque nasceu com defeito. Porque nasceu com uma doença congênita. Esperei em Deus. Nós esperamos em Deus. Porque os filhos são bênção do Senhor. Eu não sei o que você está passando na sua casa, mas eu quero te dizer para você que não perca a esperança. Deus tem um projeto para a sua vida. Talvez você diga, não, mas irmão, eu estou orando há 20 anos. Eu estou orando há 30 anos. Mas espere em Deus. Espere em Deus que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para a tua casa. De restaurar o teu esposo, de restaurar os teus filhos. Talvez aquela filha que fez você chorar há muito tempo, que você derramou muitas lágrimas, por causa daquela menina que deu trabalho, por causa daquele filho que deu trabalho para você, e você não conseguiu dormir noites, você chorou amargamente pelo sofrimento e pelo caminho que a tua filha, o teu filho estava seguindo. Mas espere em Deus, sabe por quê? Porque Deus vai restaurar, e ela vai trazer alegria para a tua casa, o teu filho, a tua filha, que fez você chorar em alguns momentos, ela vai te trazer alegria, porque o Deus que eu creio, o Deus da promessa vai restaurar a tua família, vai trazer o teu filho, vai trazer a tua filha de volta para a casa dele, vai restaurar e vai salvar, e vai te trazer muitas alegrias no seu coração. O teu esposo que está dando trabalho, que está envolvido com coisas erradas, com bebida, com droga, fez alguma coisa que te decepcionou, mas eu quero dizer para você, que Deus é o Deus que pode restaurar a família. Deus pode trazer a harmonia da casa. Deus pode trazer a harmonia da sua família. Deus é Deus de restauração. Deus é um Deus que promete, Ele cumpre, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele cumpriu a promessa com Abraão. Diz o texto que Abraão não duvidou da promessa de Deus, por estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometera. Nós não vivemos pela razão, nós não vivemos pela emoção, nós vivemos pelas evidências, mas nós vivemos pela fé. O justo viverá da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Em quarto e último lugar, já estou encerrando, meus irmãos. Deus é o Deus que leva a aprovação e testa a nossa fé. Quando Deus aparece a Abraão, Deus diz, Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor. O que queres? Oferece o teu filho a quem eu te dei, que tu amas, em holocausto no monte que eu te mostrarei. Pois não, meu Deus, estou aqui pronto. Ele não espera nem o dia amanhecer. A Bíblia diz, mas eu acho, é uma interpretação minha, que nem para Sara ele falou. Porque talvez se tivesse falado para Sara ia dizer, não, com meu filho não, você vai só. Não vai levar meu filho não, não, ele não vai não. E ele saiu
cortou a lenha, saiu à noite, chamou 3 dos seus empregados. Eu fico vendo a alegria do Isaac. O pai dizendo assim, olha, nós vamos fazer uma viagem, Isaac. Isaac é o pai, que é um menino que não gosta de passear. Qual é a criança que não gosta de passear? Eu acredito que naquela hora Isaac ficou pulando de alegria. Ah, vou fazer uma viagem. Era uma viagem, viu? Uma viagem de 3 dias, diz na Bíblia. Isaac ali fica feliz, mas o coração de Abraão estava pulsando. Eu vou sacrificar o meu filho. Vou sacrificar o meu filho. E aquela viagem, irmão. Isaac feliz com seu pai, uma aventura nova, lugares novos, e o coração do pai pulsando forte. Eu estou indo sacrificar o meu filho. E à vista de longe o monte Moriá. E Abraão diz aos seus moços, vocês fiquem aqui. Eu e o menino, nós vamos lá. Tendo adorado, nós voltaremos. Olha que coisa maravilhosa. Presta atenção nisso. Ele diz assim, olha, nós vamos lá no monte, vocês ficam aqui. Mas eu vou lá no monte adorar ao Senhor, mas eu vou voltar. No entendimento de Abraão, ele diz assim, olha, se o menino morrer, Deus tem poder para ressuscitar o menino. Porque ele tinha essa esperança. Mesmo onde não havia esperança, ele acreditou pela fé que Deus teria capacidade e poder para restaurar e ressuscitar o menino. E leva o menino. E o menino pergunta ao pai. Aqui está o tutelo. Aqui está o fogo. Está a lenha. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão responde, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Irmãos, esse homem tem a paciência e a confiança de que Deus não iria frustrar a sua promessa. Que ele seria o pai de uma grande nação. E que não ia ser por intermédio de Ismael. Não. A promessa de Deus foi com Isaac. Ismael foi um bebê de proveito. Um bebê inventado. Mas a promessa de Deus não foi para Ismael. A promessa de Deus foi com Isaac. Com Isaac. Que ele seria o pai de uma grande nação. Nós temos essa coragem, nós temos em nós essa fé. Ele creu e se fortaleceu. Note que Deus está nos dando uma lição que nós podemos esperar contra a esperança, se estamos crendo no Deus dos impossíveis. Eu não sei o que é a causa difícil na sua vida, não sei. Não sei. O impossível na sua vida, com seus filhos, com a sua família, com o seu casamento, com as coisas que você agrada de Deus, mas eu estou dizendo para você que Deus pode o impossível dos homens. E a Bíblia diz que o impossível dos homens é possível para Deus. Talvez o teu casamento não tenha mais jeito. Talvez o teu casamento não tenha mais condição de ser restaurado. Talvez você perdeu todas as esperanças no seu casamento. Talvez você está aqui dizendo, com a cara mais ou menos feliz, mas por dentro só Deus sabe o que você está passando. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você, para teus filhos, para tua família, para teu casamento, para teu marido, para tua esposa, que Deus é o Deus de restauração, que Deus é o Deus dos impossíveis, que Deus restaura, que Deus traz harmonia na família, que Deus traz paz na família. A intriga, a briga que há, porque houve muita briga na casa de Abraão, de Jacó, de Isaac, mas Deus restaurou. Porque é o Deus da promessa. Porque é o Deus da promessa. É o Deus que eu acredito. Mas eu estou dizendo para você que Deus pode o impossível dos homens.
Talvez você diga, não tem mais jeito, humanamente falando. Eu quero chamar a sua atenção que só pode ter uma esperança quem não se desespera. Aquele que descansa na providência divina. Eu quero falar sobre isso. O que impressiona em Isaac, ele casou com 40 anos com Rebeca. Esperou 20 anos o nascimento dos filhos. E a Bíblia diz que ela também era estéril. Imagina você, Isaac, lá com a sua esposa. Deus, o Senhor pode abrir o ventre dela, me dá um filho, que a minha mulher possa. Eu acredito que eles oraram de manhã, oraram de tarde, oraram 1 ano, oraram 2 anos, oraram 20 anos. Aí deu Deus a resposta a eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você diga assim, mas eu tenho orado já não sei quantos anos e ainda não vi a resposta de Deus na minha vida. Deus, Ele tem poder, irmãos. Talvez você não tenha essa paciência. Você talvez não tenha essa perseverança. Há quanto tempo que você ora para Deus fazer um milagre na sua vida? Na sua casa? Na sua família? Você tem perseverado em oração? Irmãos, Isaac teve a paciência de resolver conflitos com os filisteus. Quando eu olho para a vida de Isaac, no deserto, ele começou a abrir poço. Quando ele abria poço, a água saía. Sabe o que acontecia? Os filisteus vinham entupir o poço. E ele continuava. Ele abria o poço, rojava água. E os filisteus vinham e entupia de novo. E parava de rojar água. Mas ele ia em frente. Ele não desanimava. Abria outro de novo. Os filisteus entupiam de novo. Ele ia em frente. Ele não desanimava. Ele não brigava. Porque ele tinha, sabe aonde? A esperança em Deus. Talvez você seja daquele tipo, olha, passe por cima do meu cadáver, mas não passe por cima dos meus direitos. Talvez você seja uma pessoa assim, brigona, que briga com tudo, que briga por todos. É interessante que a Bíblia diz que os filisteus chegaram para compartilhar com Isaac. E disse, rapaz, não tem jeito de brigar com esse menino, não, com esse homem, não, porque esse rapaz é abençoado demais. E fizeram aliança com Isaac. Porque viram Isaac uma pessoa equilibrada, viu uma pessoa abençoada, viu uma pessoa próspera, uma pessoa que Deus estava com a sua mão sobre ele, abençoando a sua vida. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, pare de brigar e espere em Deus. Deus vai te abençoar. Pare de brigar por uma causa na justiça, porque Deus é o provedor, Deus é o teu advogado. Não brigue com ninguém pelos seus direitos, mas se humilhe diante da presença de Deus, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu era muito brigão, não vou mentir para os irmãos. Eu brigava por tudo. Os meus direitos tinham que ser respeitados. Mas a gente vai sendo moldado, né, Will? Deus vira a gente pelo avesso. Sabe aquelas tripas? Alguém conhece tripa de boi? Que para limpar tudo ali tem que virar ela pelo avesso para limpar, tirar aquele mau cheiro. Deus fez isso comigo. Não levava desaforo para casa, por nada. Era um tantinho assim. E às vezes na loja eu digo, Senhor, me dê paciência, Senhor, me dê paciência, que o negócio aqui é sério. Mas a gente tem que esperar em Deus, irmãos. A gente tem que esperar em Deus. Porque nós somos promessa de Deus. Um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Às vezes é melhor você sofrer o dano do que você brigar com alguém. Deus transforma os seus inimigos em amigos. É assim que Deus faz. Teu inimigo, ore por ele. Ore por ele. Tem um vizinho chato, ore por ele. Aquele vizinho que joga todo o lixo para a tua porta, ore por ele. Aquele vizinho que os meninos brincam com a bola e joga para o teu quintal e tu só falta rasgar a bola, meter a faca e rasgar. Devolva a bola, entrega até na mão deles. A bola caiu, olha, eu faço muito isso. Faço isso. Não temos que brigar não, porque Deus mudou a nossa vida. Deus mudou a nossa história. Irmãos, Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Saiu brigado, intrigado. Obrigado. Esperou 20 anos. E eu pergunto para você, quanto tempo você espera para seu filho voltar?
Seu filho voltar. Para alguém da sua família voltar. Para você ver alguém amado que um dia partiu e deixou o seu coração pesado. E você diz, não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Quanto tempo você espera? A paz se restabeleça na sua casa. Que a harmonia da sua família se restabeleça. Que aqueles membros da sua família estão estressados um com o outro. Que precisa de reconciliação. Pois Isaac esperou 20 anos para a reconciliação dos seus filhos. Eu quero concluir. Se você pode ter uma esperança que não se desespera, aquele que crê no Deus das grandes transformações, você teria paciência de esperar 20 anos por uma pessoa que você ama, de pagar um preço tão alto, esperar 20 anos para se reconciliar com seu irmão? Quantos irmãos estão intrigados, que não se falam há anos? Quantos irmãos? Aquele irmão que partiu, que você briguei com ele e você não fala mais com ele. Aquele seu pai que te fez algo e você não consegue perdoar. Com sua mãe. Eu faço uma pergunta. Quanto tempo você espera o renascimento dos seus filhos diante dos seus olhos? Para muitos não há mais esperança. Já morreu. Mas se você crê no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, pode ter esperança, que não se desespera, porque naquele em que você espera é o Deus que vivifica os mortos, é o Deus que chama a existência das coisas que não existem, que faz a mulher estéril ser mãe de filhos, que pode o impossível. Então espere em Deus ainda que contra a esperança, talvez hoje o mais para você fazer você chorar e amanhã você vai ter alegria na presença do Senhor. O salmista no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Essa paciência. Aceitar as circunstâncias como produto da vontade de Deus. Esperar é contar com a realização de coisas desejadas ou prometidas, aguardar, ter fé, confiar. Estar na expectativa desejada por Deus. Há pessoas que são extremamente eufóricas, apressadas, e por isso não entendem o porquê de terem que esperar pela ação de Deus. Elas se antecipam e fazem as coisas do seu próprio modo, com a sua própria mão. Vocês lembram do bezerro que Moisés subiu para o monte? Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 1. Moisés subiu no monte e Moisés demorou. Aí o povo diz assim, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faz-me um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E eles então fizeram um bezerro e começaram a adorar. Onde é que está a sua paciência? A paciência é a capacidade de esperar sem se desesperar. É a capacidade de esperar com resignação, sem pressa, sem queixos. Só espera com paciência quem está seguro das promessas de Deus na sua vida. Quero que você fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Foi isso que eu vim dizer para você nessa noite. Essa esperança de crer com fé na providência de Deus. Deus não esqueceu de você. Pode crer que Deus não esqueceu. Deus não é um Deus que evapora. Deus não é um Deus que deixa a gente aí no caos. Deus é um Deus que está vendo cada um de vocês. Você que às vezes colocou o currículo, está desempregado. Deus tem poder de te dar emprego. Deus tem poder de tirar da gaveta o currículo. Eu creio, irmãos, que Deus tem poder de tirar o currículo daquela empresa e te chamar amanhã. É o Deus que eu creio. É o Deus da provisão. É o Deus da promessa. É o Deus que age. É o Deus que restaura. É o Deus que faz voltar a alegria. Alegria de contribuir, de amar, de ter esperanças nas coisas dele. Eu vou fazer diferente nessa noite. Vou fazer diferente.
Pastor Nilson não está aqui, mas vou ter a ousadia de fazer. Se essa palavra serviu para você nessa noite, eu quero que você venha até aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu não sei o teu problema. Eu não sei o que está passando com você, mas eu quero te convidar para a gente estar orando. Fazer a oração da fé e dizer que Deus é o Deus de poder. É o Deus que restaura. É o Deus que resolve as causas difíceis para os homens. E Ele tem poder de resolver. É o nosso advogado. Ele é justo e fiel. Quero perguntar a você, tem mais alguém que está com problema? Eu senti de orar nessa noite. A gente não costuma fazer muito isso, mas eu quero interceder. Eu quero fazer uma oração da fé nessa noite. Por você. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos.